de portes variados, para praticar tiro esportivo e por aí vai. Como são aplicações diferentes, são esperados comportamentos diferentes desses projéteis de acordo com a necessidade de uso de cada um deles. Muita gente pode achar que projéteis, por exemplo, de um revólver calibre 38, vão ter o mesmo comportamento ainda que tenham formatos diferentes. Só que vocês vão perceber agora como uma mesma arma pode causar diferentes danos apenas mudando justamente o formato do seu projétil. Eu vou começar mostrando o formato mais comum, que é usado há mais de um século em todo o planeta, que é o Round Nose. Aqui no Brasil ele é conhecido como projétil ogival e pode ter a sua estrutura de diferentes formas. Caso ele seja feito totalmente de chumbo, se chama de Lean Round Nose ou projétil ogival de chumbo nu. O custo de fabricação dessa ponta é muito baixo e como o chumbo é um metal macio, causa um desgaste muito pequeno no raiamento interno do cano das armas, mas, em contrapartida, deposita uma contaminação muito grande na parte interna do cano, já que a pressão de saída durante o disparo deixa muitos resquícios de chumbo entre as estrias do cano, o que demanda uma limpeza da arma com maior frequência. Na hora do disparo, uma certa quantidade de partículas de chumbo é ejetada da arma diretamente no ar, o que pode causar a contaminação ao meio ambiente, já que o chumbo é um metal tóxico. Por conta disso, em alguns lugares do mundo, o uso desse projétil é proibido. O comportamento esperado de um projétil de chumbo nu quando acerta um alvo rígido é a sua total deformação, já que, como dito anteriormente, o chumbo é um metal macio. Se tratando de um alvo animal, existe uma certa deformação do projétil também, o que aumenta o dano causado. Mas como esses são projéteis de baixa velocidade, a deformação não atinge níveis grandes, onde a tendência maior é que ele perfure mais do que se deforme ao atingir esse alvo. Existem também os projéteis Round Nose, que são totalmente revestidos por uma liga metálica bem mais rígida que o chumbo, que pode ser feita predominantemente com cobre, níquel, zinco ou estanho. Esses são chamados de projéteis ogivais encamisados, jaquetados ou então Full Metal Jacket. Esse tipo de projétil é usado quase sempre nas pistolas e submetralhadoras, e também tem um baixo custo, já que o seu processo de fabricação é simples, tornando-o bastante popular. Três características de um projétil ogival encamisado são: esse revestimento completo feito pela liga metálica impede que resquícios de chumbo contaminem a parte interna do cano da arma, da mesma forma que permite que os projéteis possam alcançar velocidades muito superiores aos que são feitos de chumbo nu, mas, por um outro lado, desgasta um pouco mais rapidamente o raiamento interno do cano da arma. Como o revestimento metálico é rígido, o comportamento esperado dele após atingir um alvo rígido também é uma baixa ou média deformação, dependendo do ângulo do acerto. No caso de um alvo animal, não ocorre deformação e ainda, em muitos casos, esse projétil atravessa o alvo, o que pode ser perigoso em situações de defesa pessoal ou ocorrência policial, já que ao atravessar o alvo pretendido, o projétil encamisado pode acabar acertando alguma pessoa inocente que esteja atrás e na mesma direção do alvo inicial. Existem os projéteis que têm a sua ponta achatada, são os chamados projéteis de ponta plana ou flat nose. Nos fóruns e sites especializados sobre armas pelo mundo afora, muito se fala que a ponta plana causa uma redução considerável na aerodinâmica do projétil, mas isso só começa a ser percebido nos casos de disparo a partir de 100 metros de distância, onde certamente o uso desse tipo de projétil já não é o mais aconselhável. Projéteis de ponta plana são muito populares nos campos de tiro onde os alvos são de papel, uma vez que a ponta achatada do projétil marca de uma forma mais específica o alvo, de forma que os furos possam ser vistos mais definidamente pelo atirador. Os projéteis flat nose podem ser construídos de formas diferentes. Seguinte, ele pode ser do tipo chumbo nu, que geralmente é usado também para caçar animais de pequeno porte como lebres, pode ser do tipo encamisado, onde realmente só nos campos de tiro que a sua aplicação é mais efetiva, e pode ser do tipo semi-encamisado ou semi-jaquetado, conhecido internacionalmente como semi-jacketed. Esse tipo de construção faz uma junção das características dos projéteis encamisados com os de chumbo nu, ou seja, por um lado tem uma parte do revestimento metálico que impede o contato do núcleo de chumbo com as estrias internas do cano, evitando assim a contaminação do mesmo. E, além disso, ainda permite que maiores velocidades do projétil sejam alcançadas. O outro ponto interessante é que a ponta dele é feita de chumbo, associando dessa forma a alta velocidade permitida pelo revestimento metálico com a maciez do chumbo na ponta. O efeito causado tanto em um alvo rígido como em um alvo animal é uma grande deformação após o impacto. Esse tipo de fenômeno é chamado de
de expansão. Logo, esses projéteis semi-encamisados também são conhecidos como projéteis expansivos. Eles podem ser de duas formas: expansivos de ponta plana e expansivos de ponta oca. Os de ponta plana apresentam essa característica que eu acabei de falar, que é a maior velocidade de trajetória e uma expansão considerável após o contato com o alvo. Já os projéteis de ponta oca, também conhecidos como projéteis hollow point, têm uma cavidade na ponta, que acaba prejudicando um pouco a aerodinâmica em disparos de médio e longo alcance. Mas quando esse projétil acerta o alvo, causa uma expansão grande e praticamente anula a possibilidade de atravessar o alvo inicial, o que são comportamentos bastante desejados nos casos de caça ou defesa pessoal, uma vez que evita que alvos secundários indesejados sejam acertados e ainda causa grande dano ao agressor do atirador, sendo necessários menos disparos para neutralizar a ameaça. Os projéteis expansivos de ponta oca ainda podem ter um outro tipo de encamisamento, que vai até a parte de cima do projétil, de forma que, olhando a munição de lado, não dá para ver o núcleo de chumbo. Esse tipo de munição com ponta oca revestida até em cima é mais usado em armas automáticas em geral e pistolas. Outro formato de projétil é o projétil de canto vivo, também conhecido como wad cutter. Ele tem esse formato cilíndrico e também é bastante usado nos campos de tiro com alvos de papel, justamente pelo fato da face da ponta do projétil ser reta, o que causa uma excelente marcação nos alvos de papel. A crença popular é de que esses projéteis não causam grandes danos a um alvo animal, por conta da ausência de um desenho em formato de ponta. Acontece que não é bem assim que funciona e você vai entender o porquê através de informações já comprovadas. Esse tipo de munição, de fato, não leva uma grande carga de propelente na cápsula, porque em quase 100% dos casos, ela é usada em armas com canos muito pequenos, com mais ou menos 2 polegadas. E, como eu falei, o objetivo inicial do projétil é de uso em alvos de papel, logo, por ter pouco propelente, não causa um recuo muito grande. Entretanto, um projétil de formato ogival que esteja encaixado numa cápsula com a mesma carga de propelente e que seja usado na mesma arma, vai ter praticamente o mesmo poder de penetração em um alvo animal no curto alcance. E ainda foi percebido que a face reta do projétil de canto vivo ainda causa mais dano ao agressor do que o projétil ogival numa situação de disparo de curta distância. Então não se enganem, o projétil de canto vivo pode ser letal sim, ok? Uma variação que existe é o projétil semi-canto vivo, ou semi-wad cutter, que tem um formato mais aerodinâmico, o que melhora a velocidade da trajetória em disparos mais distantes, mas ainda tem bordas bem delimitadas, o que ajuda a recortar de forma bem definida os alvos de papel quando são atingidos. Esses projéteis também são bastante usados pelos atiradores esportivos. Ainda falando sobre projéteis pequenos, nós temos também alguns formatos usados em menor escala, mas que são bem interessantes, já que tem um comportamento diferente da maioria dos projéteis tradicionais. Um desses formatos é o chamado sabot, que é bastante usado nas munições de carros de combate, mas que teve também a sua adaptação para as munições de armas curtas. Basicamente, um projétil sabot funciona da seguinte forma: ele é um projétil bem mais estreito que o cano que vai dispará-lo, e para que esse tiro seja possível, um invólucro contorna o projétil de forma que ele se encaixe perfeitamente na cápsula, que tem o diâmetro correto do cano. Na hora do disparo, o invólucro carregando o projétil passa pelas estrias do cano, ganha aceleração e logo após sair do cano, o invólucro se solta do projétil, fazendo com que ele siga sua trajetória até o alvo. A vantagem do formato sabot é que você consegue aplicar uma pressão de disparo muito grande em um projétil muito estreito e aerodinâmico, ou seja, a velocidade da trajetória e a energia do impacto são bem mais altas em relação a um projétil ogival disparado de uma mesma distância. Projéteis sabot são raros de serem usados em armas curtas. Um outro exemplo que chama a atenção é o projétil do tipo ARX. Ele é denominado como um projétil frangível. Projéteis desse tipo se desintegram em vários fragmentos após o contato com o alvo. No caso do ARX, ele se desintegra caso atinja um alvo rígido, como uma parede ou uma chapa grossa de metal. Esse tipo de comportamento evita o ricocheteamento indesejado nos casos de defesa pessoal. Caso o projétil acerte um alvo animal, ele vai se manter inteiro, e assim que ocorre a perfuração, esses sulcos que rodeiam a ponta atuam na dispersão radial da energia do impacto, causando um canal de lesão mais largo do que um projétil encamisado comum. Ele é fabricado com uma liga de polímero com cobre em pó, onde essa mistura é derretida e moldada por injeção. São projéteis bem leves, já que não tem chumbo na sua composição. Nesse caso, não são muito indicados para os disparos de longa distância. Outro formato que tem um comportamento devastador é o chamado Glazer Safety Slug. Olhando assim por fora, esse projétil aparenta ser do tipo semi-encamisado com a ponta redonda, só que na verdade ele é bem mais complexo que
que isso. Olha só, essa ponta arredondada é uma esfera feita de polímero. Ela fica acoplada a uma jaqueta hollow point frangível, ou seja, que se desintegra em vários fragmentos e, no caso desse projétil, também dentro do alvo. Na cavidade abaixo da esfera principal, ficam armazenadas de forma comprimida várias pequenas esferas de chumbo, igual as que existem nos cartuchos de espingarda. Agora percebam por que eu disse que o comportamento desse projétil é devastador. Quando ele acerta um alvo animal, por inércia, a esfera se solta da jaqueta e é projetada para frente. As esferas de chumbo se espalham dentro do alvo e a jaqueta frangível espalha vários fragmentos ao longo do canal da lesão, ou seja, o alvo sofre 3 tipos de dano em um único disparo. Ela é uma munição consideravelmente mais cara que as munições comuns, mas certamente é bastante indicada para as situações de defesa pessoal, justamente pelo fato de neutralizar o agressor com poucos ou até mesmo um disparo apenas. A desvantagem desse projétil é que, como ele se fragmenta todo quando acerta uma superfície, no caso do disparo acertar uma parede ou uma chapa grossa de metal, vai acontecer no local um ricocheteamento muito perigoso das esferas, podendo acertar pessoas inocentes que eventualmente estejam no mesmo ambiente. Ainda falando sobre projéteis frangíveis e que causam múltiplos danos, temos o RIP, que é uma sigla para Radically Invasive Projectile, ou projétil radicalmente invasivo. O seu formato é de ponta oca, mas durante a fabricação, a sua jaqueta é usinada de uma maneira que deixa o design programado para uma fragmentação em 9 direções diferentes. Em um alvo animal ou contra um agressor, muito provavelmente só um disparo centralizado já vai neutralizá-lo. Continuando com o conceito de projeção de fragmentos após o impacto inicial, nós temos o projétil High Safety Ammunition, que funciona igual ao Glaser Safety Slug, só que ao invés de projetar esferas de chumbo, projeta dardos de aço, que inclusive muitos atiradores afirmam que são capazes de atravessar chapas leves de metal. Outro projétil com comportamento diferenciado é o chamado Sky Marshal, ou Israeli Riot Control, onde ele tem o formato round nose, mas é feito de resina e com várias esferas de metal dentro dela. Logo depois do disparo, a resina se desintegra, fazendo com que as esferas acertem o alvo de forma agrupada, como se fosse um tiro de espingarda. Agora, seguindo um caminho totalmente diferente em relação à letalidade, nós temos a munição do tipo Spear Plastic, que é uma munição feita quase toda de plástico, onde basicamente só a espoleta é feita de metal. Esse tipo de munição tem baixíssima energia cinética e poder de penetração, sendo recomendada unicamente para disparos de no máximo 7,5 metros de distância para pessoas que nunca dispararam uma arma na vida. O recuo causado por essa munição é 0, e o formato do projétil é o Wad Cutter. Essa munição é tão simples e amadora que o projétil, depois de disparado, pode ser reutilizado mais umas 4 ou 5 vezes, onde basta você simplesmente reencaixar com a mão mesmo a ponta disparada na cápsula usada. Algumas munições nesse formato substituem o plástico puro por uma espécie de projétil de polímero de baixa rigidez revestido com cera de alta resistência. Um outro projétil com um formato bastante exótico é o do tipo THV. Ele foi criado com o objetivo de ser um projétil de alta velocidade, baixo peso e alto poder de penetração, mesmo se usado em revólveres e pistolas. Versões para uso em carabinas e fuzis também foram criadas, e os resultados alcançados na curta distância são bastante satisfatórios. Porém, na média e longa distâncias, o projétil perde bastante velocidade e energia, justamente por ser muito leve e não conseguir sustentar a alta velocidade por longas trajetórias. Projéteis com formatos cônicos mais definidos foram criados na tentativa de substituir o THV. Esses formatos concorrentes são o Arcane e o SIB, e no final das contas também apresentavam um comportamento balístico excelente no curto alcance, mas muito fraco nas distâncias médias e longas. Agora vamos falar sobre um outro formato de munição muito popular em todo o mundo, que é o ponta de lança ou Spitzer, que é amplamente usado em fuzis, carabinas e rifles em geral. Esse formato foi criado pelo exército francês em 1896 e se mostrou muito melhor que o formato anterior existente, uma espécie de projétil ogival alongado que era muito menos aerodinâmico. A invenção desse projétil com o formato pontiagudo revolucionou os tiros de longa distância, já que causava muito menos arrasto no ar, fazendo com que a sua trajetória balística de longo alcance tivesse um nível de precisão jamais experimentado até então. O projétil Spitzer tem como padrão o encamisamento total do seu núcleo de chumbo, mas com o passar das décadas, depois da modernização das armas e munições em todo o planeta, sem dúvida perceberam que era possível aprimorar o desempenho desse projétil, e entendam como desempenho a velocidade de trajetória e o poder de destruição. Atualmente, além do padrão
padrão Full Metal Jacket, os projéteis Spitzer podem ter variações comuns, como a ponta oca e a semi-encamisada, também conhecida como soft point, onde praticamente todo o projétil é encamisado, mas fica uma pequena ponta com o núcleo de chumbo exposto, o que gera uma grande deformação ao atingir o alvo, seja ele rígido ou animal, por conta da alta velocidade de impacto que projéteis Spitzer conseguem alcançar. Uma outra variação que é usada com certa frequência, principalmente nos Estados Unidos, são os projéteis com uma ponta feita de polímero encaixada sobre a ponta oca, conhecidas como Plastic Tipped Bullet. O princípio de funcionamento é simples. A ponta cônica melhora a aerodinâmica e preservação da velocidade na trajetória do projétil, e na hora do impacto com o alvo, se desintegra, deixando a ponta oca livre para fazer a sua expansão vindo de uma alta velocidade, o que gera uma letalidade muito grande até mesmo nos disparos de longa distância. Agora, existem também as situações onde o atirador quer que o projétil permaneça o mais sólido possível, sem se deformar. Esse tipo de situação se enquadra, por exemplo, em um disparo contra uma blindagem leve. Nesse caso, há uma outra opção de ponta para o projétil Spitzer, que é feita de aço de alta resistência ou tungstênio. Além dos projéteis perfuradores de blindagem que atualmente são revestidos de cobre, nas décadas passadas existiram opções onde essa ponta de aço ou tungstênio era aparente. Nos dias atuais, esse tipo de munição quase não é mais comercializada. Ainda falando sobre projéteis do formato Spitzer com poder de penetração extra, existe o projétil Slab, que basicamente é do tipo Sabot, ou seja, tem um invólucro que se separa do projétil central depois do disparo. Geralmente o núcleo desse projétil é feito com uma liga de tungstênio. Em seguida nós temos os projéteis de flechete. Esse tipo de projétil geralmente é usado em espingardas, mas no caso dos fuzis e carabinas, existe uma adaptação que permite que esses dados de altíssima velocidade sejam encaixados em invólucros e sejam disparados individualmente como se fossem projéteis do tipo Sabot. Um outro formato de projétil bastante exótico é o .17 Incinerator. Ele é a junção de um pequeno projétil calibre .17 com uma cápsula do mesmo diâmetro da usada na munição calibre .50 BMG. O resultado disso? Um disparo que faz o projétil alcançar a velocidade de 1715 metros por segundo. Isso é exatamente 5 vezes mais rápido que a velocidade do som. Esse tipo de munição é usada com mais frequência na caça de animais de médio porte em longas distâncias. Em animais de pequeno porte, essa munição já se provou forte demais, onde no caso da caça de subsistência, não sobra quase nada do animal, o que não é interessante. Mais um formato bastante curioso é o chamado salvo. Olhando ele montado assim no estojo, aparentemente é uma munição do tipo Spitzer comum. O segredo se revela depois do disparo, onde ao invés de um projétil, podem sair 2, 3 e até 4 projéteis enfileirados, dependendo de como esse cartucho foi montado. Esses projéteis enfileirados geram uma dispersão controlada até uma distância de 100 metros. A ponta de cada projétil fica encostada na base do projétil que está acima, e eles são colocados de forma levemente descentralizada, justamente para permitir que ocorra essa dispersão. Esse tipo de munição não é muito popular, mas geralmente é usada nas metralhadoras leves e médias. Já imaginaram se uma cápsula lança 4 projéteis? Isso seria quase a mesma coisa que um atirador disparando 4 metralhadoras com projéteis comuns ao mesmo tempo. Um sistema parecido existe para as munições pequenas também. Se chama projétil multiball e geralmente abriga 2 esferas de chumbo, sendo usadas com mais frequências nos calibres 38 e 357 Magnum. E por fim, nós podemos observar uma pequena modificação que os projéteis do tipo Spitzer recebem. Normalmente, a base desses projéteis é reta, mas nas últimas décadas, algumas fabricantes de munições começaram a fazer um afinamento em formato cônico na base dos projéteis, alegando que esse tipo de ajuste aumenta a precisão e preservação da alta velocidade nos disparos de média e longas distâncias. Essa modificação é chamada de bolt tail. Essa afirmação até hoje gera muitos debates nos fóruns especializados, já que muitos atiradores, tanto profissionais quanto amadores, relatam performances muito divergentes e inconclusivas sobre o assunto, tá certo? Bom pessoal, como eu falei no início do vídeo, eu trouxe aqui somente alguns formatos conhecidos dos projéteis modernos. O histórico total de formatos de projéteis é realmente gigantesco e move uma paixão de vários colecionadores pelo mundo afora. Espero que esse vídeo tenha matado a curiosidade de vocês sobre o assunto. E não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!